Eu serei o pai de multidões. Você pode dizer glória a Deus? Cadê o povo que Deus derramará um avivamento? Aleluia, eis-me aqui, Senhor. Você vai cumprimentar os seus irmãos que estão aí na frente, atrás, e você vai dizer, vai dar uma palavra de bênção, ou seja, Deus te abençoe, que a mão do Eterno esteja sobre a tua vida, que Deus faça da tua vida um manancial, e assim por diante, o que Deus pôr no teu coração. Então vamos lá, cumprimente aí os seus irmãos que estão atrás, na frente, do lado, se quiser levantar e dar uma palavra de bênção. Buscando salvação, eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar Aleluia. tua salvação. Eu serei o pai de multidões. Amém? Glória a Deus. Vamos sentar então. Aplauda ao Senhor. Pastor Ademir esteve lá em Buíque com a pastora Regiane, 4 anos, com seus filhos, e eles estão caminhando na Visão MDA, fizeram o EDD lá na igreja do pastor Piva esse final de semana, foi uma bênção, e eu então pedi para o pastor Ademir trazer a mensagem do Senhor nesta noite, dentro do Tadel, e Deus vai usar a vida dele. Abra o seu coração. Pastor Ademir, um homem de Deus, um jovem que não suportava crente, zombava de crente, e hoje ele é um crente em Jesus Cristo de Nazaré, para a glória do nome do nosso Deus. É assim que Deus faz. E hoje eu tenho uma honra de ser irmão desse homem aqui abençoado. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Queridos, antes de eu entrar na mensagem, toda terça e quinta-feira, pela manhã, das 8 às 10 horas, nós temos aqui o turno de oração. É uma bênção. Deus está levantando intercessores e Deus conta com você. Mas o interessante é que, além de intercedermos pela cidade, além de nós estarmos na batalha para ganharmos essa cidade para Jesus, Deus ainda trata das nossas vidas de uma forma maravilhosa. Hoje teve até um irmão aqui que o pastor Eduardo cantou em línguas estranhas, e ele nem é do grupo de louvor, hein? Coisa tremenda. Deus é maravilhoso. Então, se você pode, venha, terça e quinta, das 8 às 10, amém? Você é o convidado especial. Querido, abra sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Pode pôr. Quantos aqui oraram pelo pregador dessa noite? Poucos oraram, pastor. O apóstolo Paulo, queridos, ele escreve aos Coríntios, e ele pede que os coríntios orem por ele, para que Deus abra a porta à palavra, para que ele saiba o que dizer. Então, toda vez que você vier para a igreja, ore pelo pregador, amém? Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só para nós confirmarmos. A palavra diz que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinavam as escrituras para ver se realmente é assim. Então, de repente, o pregador põe um texto errado ali, você confere na Bíblia, fala, está errado, pastor, errou lá na referência.
Diz o apóstolo Paulo: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai querido, nós te exaltamos, Senhor. Glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom, é maravilhoso. Pai, tu és o Deus de glória, o Deus de poder, o Deus que escolheu Paulo, que escolheu Marcos, que escolheu Barnabé, para Deus anunciarem a tua palavra. E aqui, Senhor, está uma nova geração, 2000 anos depois, Senhor, para também, ó Deus, fazer discípulos, ó Pai. Deus querido, usa, Senhor, a minha vida como um canal de bênção, um instrumento, ó Deus, em tuas mãos, e que eu possa, ó Deus, ser, ó Deus, o canal para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? A igreja está num silêncio, amém? Amém, glória a Deus e aleluia, não atrapalhe o pregador. Queridos, o apóstolo Paulo, ele teve uma desavença com Barnabé, por causa de Marcos, João Marcos. Num determinado momento da história, Marcos, ele voltou atrás. Tá ligado esse bicho aqui? Foi. Então olha só, o apóstolo Paulo, ele sofreu uma decepção com Marcos. Lá em Atos 15, do 37 ao 39, diz assim: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Queridos, nós vemos que diante de uma decepção que sofremos com alguma pessoa, diante de algo errado que a pessoa faz, naquilo que a gente confiava que ela fosse fazer, nós ficamos com o pé atrás, nós procuramos nos afastar e não damos mais crédito àquilo que a pessoa merece. E quantas pessoas no meio de nós, ou que até saíram do nosso meio, estão paradas, estão inutilizadas por causa da falta de crédito de nós, os discipuladores. Tem discipulador aqui? Amém? Tem discípulo aqui? Então eu falo para os discipuladores: esqueça a decepção que o teu discípulo te causou. E eu falo para os discipuladores: o teu discípulo ainda é útil. Queridos, útil, essa palavra útil, eu usei essa palavra útil porque é o termo que o apóstolo Paulo usa, mas eu gosto mais da palavra tem valor, porque ser útil é a mesma coisa que ter valor. E queridos, Marcos, ele tinha um valor tremendo. Marcos, ele tinha uma importância muito grande na história, tanto que o segundo evangelho, Marcos, foi escrito por ele. Só que num determinado momento, por causa de uma decepção de Paulo, Paulo descartou. Paulo não acreditou em Marcos naquele determinado momento. E muitos de nós pensamos em desistir porque alguém desacredita de nós. E muitas pessoas desacreditam de mim e de você porque nós falhamos em acreditar naquela pessoa. Queridos, eu estive no EDD e ouvi testemunhos ali tremendos dos irmãos de Santarém. E se eu fosse contar aqui, eu passava a noite contando, mas eu não tenho tempo para isso. Mas queridos, são homens simples, homens que têm uma vida com Deus e que muitas vezes foram discriminados, mas Deus usou poderosamente. Pastor Josué, que ministrou lá, queridos, ele era analfabeto, diga analfabeto. Hoje ele lidera 1.200 células. Deu para entender o que é isso? Era um homem iletrado, inculto, assim como Pedro. Nós temos, queridos, que acreditar no potencial do nosso discípulo. Amém? Você acredita no potencial do seu discípulo? Glória a Deus.
Será que acabou a pilha? Não. Embora Barnabé não seja lembrado por grandes realizações, ele gerou discípulos que tiveram grande importância, um papel fundamental na história do cristianismo. Nós não vemos grandes realizações de Barnabé, nós não vemos grandes milagres realizados por Barnabé, mas uma coisa é certa, queridos, ele fez discípulos que mudaram a história e que fizeram a história. Queridos, talvez você ganhe uma única pessoa para Jesus, e você pega ela e você acolhe ela, trata ela como teu filho, e ela pode virar um grande pregador, ela pode virar um grande evangelista, e mudar a história da vida, da nação, da região onde ela mora, e desse Brasil inteiro. Mas é preciso que você acredite que esse discípulo tem valor. Paulo ficou decepcionado com aquela atitude e falou: não quero ele comigo. Ele deu trabalho lá atrás, ele voltou, ele não acompanhou o trabalho, não quero mais saber de Paulo. Barnabé acreditou. Todas as vezes que nós falamos de discipulado, a gente sempre lembra dessas três pessoas, de duas pelo menos, Paulo e Barnabé. E hoje Deus mandou. Porque na semana, uma correria tremenda, no final de semana fui participar do DDD, não deu tempo de preparar a mensagem durante a semana, e aí eu falei para o pastor Givaldo, você tem umas mensagens que veio de Santarém para me ministrar no Tadel? Ele falou: leva o pendrive, tem um monte aí. E aí eu peguei o pendrive, levei para casa, não consegui abrir. Deus me levantou de madrugada e falou: vai escrever. Então, se você está vendo alguma coisa repetida aqui, saiba, é Deus que está confirmando isso no teu coração. Sabe por quê, queridos? Eu não estava aqui o ano passado todo, e vocês ouviram várias ministrações sobre Tadel, sobre treinamento de líder, treinamento de discipulador, mas eu não estava aqui, e se isso é repetido, saiba, Deus está falando de novo com você, e você precisa tomar uma posição e mudar a história da sua vida. Vamos lá. Então olha só, Paulo ele fundou inúmeras igrejas no mundo conhecido da época. Escreveu pelo menos 13 das cartas do Novo Testamento. Alguns dizem que Hebreus foi ele que escreveu, mas eu acho que não vem ao caso. E Marcos escreveu o segundo dos evangelhos. Olha só, quantos pregadores aqui já não fizeram mensagens, ou já não receberam mensagens de Deus com base no livro de Marcos. Vamos lá. A qualidade de um discipulador que dá valor ao discípulo. A maior qualidade de um discipulador não é o seu conhecimento teológico, não é o seu diploma de faculdade, não é o seu tempo de oração, embora seja fundamental e se completam. Não é a sua eloquência ao pregar, mas sim em reconhecer seus erros e voltar atrás nas decisões. Quantas pessoas, queridos, são ótimos discipuladores, conhecem a palavra, ótimos não, mas conhecem muito a palavra de Deus, tem uma eloquência tremenda, sabe muito de Bíblia, mas ele erra com o seu discípulo, e aí o orgulho, a falta de humildade faz com que ele não volte atrás na decisão que ele tomou. Paulo, queridos, falou: não quero Marcos comigo. Só que depois ele reconheceu que ele precisava. Tanto que ele escreve para Timóteo: traz Marcos, porque ele é útil para o ministério. Paulo reconheceu o valor de Marcos. Ele diz: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Diga assim: o meu discípulo é muito útil para mim. Ele tem valor. Queridos, eu gostaria que você agora fechasse um pouco os seus olhos e que você pensasse nos seus discípulos, aquelas pessoas que se dispuseram a caminhar com você, mas que talvez cometeram alguma falha e que você pensou em desistir, ou talvez até desistiu. Eu quero dizer para você que esse discípulo,
essa pessoa, ela tem valor. E se você investir um pouco da sua vida na vida desse discípulo, ele vai dar muito fruto. Amém? Glória a Deus. Olhe para cá. Marcos era companheiro. Olha só a qualidade. A qualidade do discipulador é ser humilde. E a qualidade desse discípulo, ele era companheiro. Paulo tinha um coração humilde, reconhece o valor de Marcos e o chama de companheiro, quando escreve aos Colossenses. Está lá em Colossenses 4:10, a parte A diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Olha só. Companheiro. Companheiro quer dizer alguém que caminha junto, que tem os mesmos objetivos, que caminha na mesma direção, que está ao lado e que pode dar o ombro para ser um apoio. É aquele que está ao seu lado e que vai te ajudar nas horas difíceis. É aquele que vai te ajudar a levantar quando você tropeça, queridos. O companheiro é assim. E Paulo, queridos, ele encontra em Marcos um companheiro. Ele encontra em Marcos alguém que ele pode contar, alguém que ele vai falar que é útil para o ministério de Jesus Cristo na terra. O discipulador reconhece o valor do discípulo diante da igreja também. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Queridos, olha só que coisa tremenda. O apóstolo Paulo era uma pessoa humilde, e ele reconhecia quando ele errava. Ele errou em mandar Marcos embora, mas ele manda trazer de volta. E ele fala, olha, quando ele envia Marcos, ele fala, olha, recebe ele. Vocês já receberam instruções, querido, eu não sei o que aconteceu, mas eu creio numa coisa. Quando houve aquela discussão entre Paulo e Barnabé, com certeza a igreja toda ficou sabendo. Marcos, ele não andava com qualquer pessoa, ele andava com 2 apóstolos. Ele era cooperador no ministério de Paulo e Barnabé. É mais ou menos assim, onde você vê o pastor Malcir andar, pode ter certeza que o pastor Givaldo está junto. Se o pastor Malcir discute com alguém por causa do pastor Givaldo, todo mundo vai ficar sabendo disso. E aí então vamos falar assim, exemplo, tá, pastor Givaldo? O pastor Malcir brigou com fulano por causa do pastor Givaldo, se separaram, aí vira aquela coisa toda na igreja. Um falatório terrível, e aliás, falatório no meio da igreja é o que mais tem nas outras, por aí, na nossa não. Queridos, e ele fala, olha, receba, vocês já receberam instruções, recebem-no. Ou seja, acolha ele de volta. Esse homem é valoroso, é um discípulo que tem valor e é muito útil para o ministério. E eu tenho certeza que a igreja acolheu. Vamos lá. Marcos era cooperador de Paulo. Assim está escrito lá em Filemão 1:24. Está meio apagado ali o azul. Próxima vez eu ponho outra cor. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Companheiro, querido, fala de pessoa que está ali para ajudar emocionalmente, sentimentalmente, que está ali para ser alguém que apoia em todos os sentidos pessoais. Cooperador fala, querido, do ministério. Era alguém que Paulo também podia contar com ele na obra de Deus. Porque tem pessoas que elas são muito boas para ter amizade, para compartilhar alguma coisa pessoal, mas no ministério é devagar. Outras, é uma bênção no ministério, mas não sabe tratar no pessoal. Paulo nos diz que Marcos era companheiro, e aqui para Filemão ele diz que ele era cooperador. Deu para entender?
Marcos tinha um coração de filho. A cronologia, se eu estiver errado, pastor Moacir, o senhor me corrige. Mas Pedro escreveu, 1 Pedro 5,13. Escreveu isso a respeito de Marcos depois do que Paulo escreveu. Queridos, eu creio que Pedro, ele adotou Marcos também como um discípulo. E Marcos tinha um coração de filho. Sabe o que é um coração de filho? É claro que tem filhos rebeldes, filhos que fazem um monte de coisa que não te agrada. Mas, querido, quando Deus dá a permissão ao Espírito Santo para escrever na Bíblia que ele era filho, o apóstolo Pedro chamá-lo de filho, isso significa que ele tinha um coração de filho. Era um coração obediente, um coração disposto, um coração que amava. Qual é o filho que não ama o seu pai, por pior que ele seja? Quanto mais um apóstolo que é a cobertura espiritual, que é o homem de Deus, que Deus colocou sobre a sua vida, queridos. Se você tem alguma barreira com o seu pastor, ore, porque isso não é de Deus. Queridos, o pastor Moacir é minha cobertura espiritual. Eu sou discípulo dele. Eu louvo a Deus por isso, porque eu estava conversando com o pastor Maurício, e aí a gente estava falando de faculdade e tal, não sei o que. Eu falei, tudo que eu aprendi com este homem. Não precisei fazer faculdade, embora seja bom. Mas, queridos, aquilo que eu preciso saber, o meu pai espiritual me passa. E se eu estiver errado, ele vai me corrigir. E é para isso que o pai tem que fazer, serve também. Ele tem que corrigir. Se Deus corrige, e Ele instituiu a autoridade para nos corrigir também, nós não vamos permitir isso. De forma alguma, queridos. Se o teu discipulador for te corrigir em algo que você errou, aceite como vindo da parte de Deus. Depois você lê lá Romanos 13. Amém? Em casa. Vamos lá. Quantos discípulos nós descartamos? Quantas pessoas deixamos de trazer de volta? Nós já fizemos uma reflexão a respeito disso. Paulo reconheceu o valor do discípulo. E nós? Vamos reconhecer também? Só alguns falaram amém. Vamos reconhecer? Amém? O valor do nosso discípulo, vamos dar valor ao nosso discípulo. Querido, se o discípulo encalhar, você tem que amarrar uma corda nele e puxar, tirar ele da lama, porque Deus colocou ele na tua vida para você cuidar dele. Amém? Vamos lá. Meu discípulo é grande é útil para grandes realizações. Eu coloquei exemplo do pastor Carlos. Toda vez que ele prega, ele fala de mim. Hoje eu vou falar dele. Posso, pastor Carlinhos? Eu chamo de Carlinhos porque eu tenho um carinho muito grande com ele. Amém? Tenho ele como filho. Claro que hoje ele está debaixo, na hierarquia da igreja, debaixo da autoridade do pastor Moacir. Mas eu tenho um carinho muito grande por ele. O pastor Carlos não foi escolhido pela amizade que temos, mas sim por ter sido um bom discípulo, bom filho, obediente, sincero e disposto a servir. São qualidades, queridos, que faz com que uma pessoa seja exaltada. São qualidades que faz com que uma pessoa alcance uma posição no reino de Deus, não diante dos homens, mas no reino de Deus. Quando nós começamos o discipulado, Carlinhos foi um dos meus primeiros discípulos na visão da igreja. E alguém chegou para mim e falou assim: será que ele vai conseguir? Eu não acredito nele não. Queridos, para a glória de Deus eu acreditei. E quando eu fui para Buíque, queridos, pastor Moacir, ele perguntou para mim. É claro que, deixar bem claro aqui, quem escolhe o seu discipulador é o pastor, amém? Não sou eu que escolho o meu discipulador. É o líder que escolhe o discipulador para você. E aí então o pastor perguntou quem eu indicava para ser o líder da rede, porque a rede ia ficar sem um pastor. E eu falei assim,
o Carlinhos, eu indico ele. Aí o pastor Malcir me falou algo interessante. Ele disse assim: eu só vou saber se você foi um bom líder se ele fizer melhor do que você. E está fazendo para a glória de Deus, aleluia. Tu é uma bênção, meu irmão, meu filho, tu é uma bênção. Está fazendo melhor do que eu, queridos. E é isso que dá alegria para o discipulador. Tem gente que fica com ciúmes, não quer que a pessoa se destaque, não quer que a pessoa cresça. Ah, ele não pode pregar melhor do que eu. Ah, ele não pode fazer isso melhor do que eu. Não, queridos, ele vai te dar alegria se você se alegrar com o crescimento dele. Se alegre com o crescimento do teu discípulo. Se daqui a um ano eu tiver 1000 células e ele tiver 1500, eu vou ficar mais alegre ainda. Se alegre com o crescimento espiritual do teu discípulo. Fique preocupado, não, vai me passar a perna, vai puxar o tapete, vai tirar o meu lugar. Não, queridos, se Deus está usando, é para a glória do nome dele, amém? Fica com medo de perder lugar não. Se o teu lugar foi Deus que te deu, ninguém tira. Amém? As realizações do discípulo não estão relacionadas com o diploma que ele possui. Muitos escolhem discípulos capacitados. Alguns querem discipular anjo. Sabia, pastor Valmir? Tem gente que quer discipular anjo. As mães, quem é mãe aqui? Levanta a mão. As mães que diga, né, pastora Rene? 9 meses na barriga, aí nasce, chora a noite inteira, o pai está dormindo. Não é que ele não liga para a criança, é que ele confia na mulher. Não é verdade, pastor Malcir? Ele fala, causei o tumulto agora, pastor. Queridos, olha só, deixa eu explicar. A mulher tem um dom, uma capacidade divina de cuidar do filho. O homem então ele pensa, ela vai cuidar melhor de mim, pastor Flávio. Ela vai cuidar melhor do que eu. Se eu acordar para cuidar da criança, eu vou ter que chamar ela. Não vai adiantar. Então deixa ela cuidar. Aleluia. Ó, vocês homens, vocês não suportariam. Nós homens, né? Não suportaríamos. Fala pro Jonathan aí, Gislaine. Ele não suporta não. Oi? Brincadeira, queridos. Vamos lá. É claro que, queridos, o diploma ele abre portas, amém? Eu não estou falando aqui que você não deve estudar, que você não deve cursar uma faculdade, não é isso. Queridos, a faculdade da minha esposa abriu muitas portas lá em Buíque. Então quando chegava num lugar e falava assim, ó, tem uma pastora querendo dar uma palestra, as pessoas já olhavam torto e falavam assim, não, tem uma pastora psicóloga querendo dar uma palestra, mudava as coisas. Então, o diploma que nem o irmão Bruno, cadê ele? Estava na porta na hora que eu cheguei. Foi arrebatado? Não, porque senão eu teria sido também. Ele tem um diploma, ele tem. Queridos, isso abre uma porta tremenda. Se um dia ele quiser ir trabalhar numa junta de missões, as portas estão escancaradas para ele. Bruno, recebe aí, não sei onde você está. Está lá. Recebe, Bruno. Amém, queridos? Vamos lá. Senão eu não termino hoje. As realizações do meu discípulo não estão relacionadas com o conhecimento que ele possui da Bíblia. Pedro era iletrado e inculto. Iletrado, não conhecia a letra, inculto, não conhecia a cultura. Amém? Ah, mas ele não sabe nem ler direito. Queridos, confia. E é lógico que você tem que estar do lado para apoiar. Ah, pastor, tem que multiplicar uma célula, mas não tem líder. Quem é que tem vida com Deus?
Tem vida com Deus? Põe ele e você vai supervisionar. Você vai estar junto com ele e você vai ver como que ele vai crescer. Agora, queridos, olha só, isso aqui eu coloquei só uma observação. A falta de conhecimento destrói o povo de Deus. Em Oséias 4:6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então olha só, há necessidade de você conhecer a palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você, porque eu falei aqui que o Pedro era iletrado, inculto, você fala assim, também não vou estudar a Bíblia, vou esperar uma revelação vindo do céu. Não, queridos, você tem que conhecer a palavra. Uma das coisas que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Agora explicando, uma coisa com a outra. Em Atos 6, na instituição dos diáconos, era uma bagunça ali, e os apóstolos querendo servir a mesa, e não estava dando conta, e uma coisa muito importante estava ficando para trás: a oração e a palavra de Deus. E aí então Pedro fala assim, olha, constitui aí entre vocês 7 homens capazes, cheios de boa reputação, cheios de sabedoria do Espírito Santo, para este importante negócio, e nós nos encarregaremos da oração e da palavra. Então Pedro, depois de convertido, depois de cheio do Espírito Santo, ele se dedicava à oração e à palavra. Há uma combinação: oração e palavra. Amém? Vamos lá. As realizações do meu discípulo não estão relacionadas com a beleza física. Por quê? Porque Deus olha o coração, amém? Eu não estou aqui porque eu sou bonito, amém? Pensei que vocês iam rir agora. Pois alguns dizem, aliás, Deus olha o coração, ou com a classe social, não está relacionado com a classe social, nem com a sua eloquência ao falar. Minha voz parece uma voz de taquara rachada. Quando eu preguei a primeira vez e o Silmar gravou, e eu fui ouvir o DVD, eu desliguei. Eu não sei como vocês me aguentam, mas eu desliguei. A voz é muito feia. Mas olha só, queridos, Paulo não era um pregador eloquente. Olha lá. Está escrito lá em 2 Coríntios 10:10. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Paulo não era um eloquente pregador, mas era cheio de poder e de unção. Amém? Não confunda eloquência com poder e unção do Espírito Santo. Amém? As realizações do meu discípulo estão relacionadas com a sua fé. Diga comigo assim, fé. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Agora, queridos, olha só que coisa interessante. Como eu disse no início, a oração ela é fundamental, ela tem que caminhar junto com a fé. A pessoa que não tem fé, ela não tem grandes realizações. A pessoa que não acredita em Deus, ela não consegue realizar grandes coisas. Queridos, essa estrutura aqui, é resultado de oração e fé. Só isso para explicar. Tudo isso aqui. Nós vendemos a picape, o rapaz que comprou veio aqui para fazer a negociação. E aí ele foi embora e falou para o outro assim, que nada, depois a gente vai pagando aí, esse pessoal tem muito dinheiro. Nós recebemos para a glória de Deus, aleluia. Mas isso tudo, queridos, é resultado de oração e fé. Não tem outra explicação. Tem algum milionário aqui na igreja? Não tem. Tem gente cheia de fé aqui? Aleluia, oh glória. Dá uma salva de palmas para o Senhor.
Então vamos lá. Agora, queridos, para isso, nós, discipuladores, precisamos incentivar, motivar, incitar o nosso discípulo a ter fé. Ele respondeu: porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Jesus estava com isso, queridos, incitando, despertando a fé dos discípulos. Queridos, nós precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não falou assim: olha, você tem que ter fé do tamanho de um caminhão. Não, você tem que ter fé do tamanho de um grão de mostarda, porque aí então você vai fazer grandes coisas. Jesus estava dizendo que eles tinham que sair removendo montes por ali? Não, qual era a necessidade disso? Remover montes. Ele estava dizendo, pastor Carlinhos, que os discípulos, se tivessem fé, fariam grandes realizações. A maioria dos milagres que Jesus realizou já haviam sido realizados na Bíblia, no Antigo Testamento. A maioria dos milagres que Jesus fez não era novidade para os judeus. Tanto que quando você lê os 3 primeiros evangelhos, são chamados sinóticos, eles relatam muitos milagres. Quando você lê o evangelho de João, que teve um direcionamento para o povo hebreu, não tem tantos milagres, tem apenas 7, né, pastor Malcir? 7 milagres, se eu não me engano. E isso porque ele escreveu direcionado para o povo hebreu, que já estava acostumado com o milagre de Deus. Jesus, ele fez muitos milagres, mas a maioria deles já havia acontecido. Elias multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Lembra da multiplicação dos pães que Jesus fez? Elias já tinha multiplicado a farinha. Elias ressuscitou a filha daquela mulher viúva, o filho daquela mulher. Lembra lá Jesus, lá com Lázaro, com o filho da viúva lá na cidade de Naim? Ressuscitou mortos, milagres que já tinham acontecido. Eliseu curou a lepra de Naamã. Jesus curou leprosos, milagres já tinham acontecido. Moisés não andou sobre as águas. Pastor, que é isso? Mas ele abriu o mar para os discípulos passarem. Aleluia! Oh glória! Deu para entender, queridos? As realizações de Jesus, ele disse: se você tiver fé, se você crer, você vai fazer ainda maiores. Tenha fé, queridos, e incentive o seu discípulo a ter fé, incentive ele a acreditar, e quando Deus fizer milagre na tua vida, compartilhe com ele. Fala: queridos, eu estava assim, mas Deus fez um milagre na minha vida, creia que ele vai fazer na tua também. Semana passada eu estava com uma situação aí meio complicada, e eu quis do meu jeito resolver. E aí eu fui esqueci dos grãos de feijão, pastor, que eu tinha plantado. Pastor esquece também, você pensa que não? E aí então eu tentando resolver do meu jeito, e tenta daqui, tenta de um jeito, tenta do outro, e no outro dia tentei também. E aí Deus falou assim: ó, você não está vendo que não é para você fazer isso? Descansa, espera. E aí na segunda-feira de manhã, o pastor me chamou lá, e aí contou o milagre. Eu falei: oh, Jesus, tu é lindo. Ele não deixou eu fazer a coisa errada, e ainda abençoou a minha vida, amém? Vamos lá. O que é fé? Você tem que incentivar o teu discípulo a ter fé, amém? Mas você sabe o que é fé? Fé, lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova, em algumas versões, a convicção de coisas ou fatos. Eu prefiro fatos. Coisas é diferente de fatos, eu prefiro fatos que não vemos. Certeza do que esperamos. O que você espera? O que você está esperando pela sua fé? Eu coloquei ali 1.500 células. Só que não é da Igreja Batista da Restauração, só da Rede Vida. Amém?
Eu estava lá, queridos, eu não estou falando isso da boca para fora não. Eu não estou falando isso para impressionar ninguém não. Mas Deus colocou no meu coração e eu orei pedindo isso. O pastor Josué, eu coloquei ali, pastor Josué. O meu discipulador é o pastor Monsir. E eu estou debaixo da autoridade dele, da unção dele. Mas o pastor Josué, ele saiu de onde ele estava e veio orar por mim. E ele lá em Santarém, ele é líder de região, supervisor de região. Tem debaixo da cobertura espiritual dele 12 mil pessoas. Chegaram para ele e falaram assim, ó, por que você não pega uma fatia da igreja, 12 mil pessoas, e faz seu próprio rebanho? Ele falou, eu não saio debaixo da autoridade do meu pastor. Queridos, se lá na sua célula você está se dando bem, você está crescendo, queridos, se você pensar em sair debaixo da autoridade, vai ser um fracasso na tua vida. Continue debaixo da autoridade que Deus vai te abençoar. Aí eu lembrei, volta, quem está mudando aí para mim? Na hora, querido, que ele estava orando por mim, eu lembrei de Elias e Eliseu. Eu falei, Senhor, ele tem 12.200 células. Eu quero no mínimo 1.500 células, 15 mil pessoas, no mínimo. Eu quero isso, queridos. Eu quero ver o povo de Deus multiplicar. Eu quero ver essa cidade sendo ganha. Não só essa, mas as outras ao redor. E Deus quer levantar pastores, líderes abençoados neste lugar. E você é um deles. Ou talvez é um discípulo seu. Talvez Deus vai te usar para você levantar um grande homem de Deus. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, aleluia. Essa é a NVI, tá? Nas outras versões Almeida e tal, despeço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Deu para entender, queridos? O seu discipulador é uma bênção, gruda nele e fala, Senhor, eu quero porção dobrada. Amém? Convicção de fatos que não vemos. Deus existe. E este é o primeiro fato do qual o seu discípulo precisa crer. Aí você pode falar assim, pastor, todo mundo aqui crê em Deus. Sim. Nas horas que está tudo bem, tudo tranquilinho, não tem nenhum problema acontecendo, você fala, eu creio em Deus. Mas e na hora do aperto? E na hora da dificuldade, na hora da angústia, aonde o diabo começa a dizer no seu ouvido, será que o teu Deus existe? Aonde está o teu Deus? Queridos, incentive o seu discípulo a crer que Deus existe, que Ele não está parado, que Ele trabalha por você, e Ele está agindo, Ele não descansa, Ele está cuidando de você. Deu para entender, queridos? Não deixe a fé do seu discípulo morrer. Ele não pode desacreditar de Deus. Deus existe, é um fato. Por isso que eu falei que eu prefiro fato. Deus não é coisa. Fato, Ele existe. Amém, Sidney? Ele existe. Uma das mais diabólicas setas do inferno é dizer que não existe. Deus não existe. Ninguém duvida da existência de Deus quando tudo vai bem. É no momento mais difícil da sua vida, no momento de mais angústia, que Ele lançará esta seta. Ajude o seu discípulo a crer na existência de Deus no momento de suas lutas. Pula, não dá tempo. Eu ia passar um vídeo aqui, mas não vai dar tempo. Discípulos amados, vocês têm valor. Que o Senhor nos ensine a amar nossos discípulos. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Fiquem de pé, queridos. Você é um discípulo amado. Essa igreja te ama. Os pastores dessa igreja te amam.
E nós estamos aqui para te servir, para te ajudar, para te incentivar a ter fé, porque nós cremos num Deus que tudo pode. Feche teus olhos. Deus está neste lugar. Ele quer fazer de você pai de multidões, um discípulo treinado para ser um líder Eu serei compromissado com a obra de Deus, compromissado com Jesus. tocarei em muitas gerações. Declare esse louvor como a sua oração. Deus quer fazer de cada discipulador aqui um pai de multidões. O teu ministério vai crescer. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu declaro muitos filhos espirituais na tua vida. Buscando salvação, eu vejo órfãos, Declare esse louvor. Pessoas que precisam de você, filhos pródigos, que precisam de um discipulador, que precisa de um mentor, de um pai espiritual. os que choram. Deus quer usar a tua vida para você libertar os cativos, os oprimidos, Preparar o caminho, anunciar a salvação, aleluia. anunciar tua salvação. Diga isso agora com fé. Pai de multidões, tocarei. Você vai tocar. Se você tiver fé, você vai tocar em muitos corações. Pai de multidões, Deus vai usar a tua vida para ser pai de multidões. e muitas gerações. Eu vejo um povo. Oh, existe um povo precisando de você, querido. Existe um povo precisando de um pai espiritual. Deus quer usar a tua vida para ser esse pai espiritual. Você consegue enxergar órfãos, viúvas, necessitando de um pai? Deus conta com você. Consolar os que choram, libertar Você vai libertar cativos. cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei Declare bem forte isso. pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai querido, nós te exaltamos. multidões. Glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Pai, o Senhor teve misericórdia de nossas vidas, nos resgatando, nos tirando do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do teu amor. E hoje, ó Pai, nós somos, ó Deus, livres, sacerdotes do Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai querido, por isso, Senhor, capacita-nos, ó Deus, a ser pai de multidões. Assim, ó Deus, quando o Senhor chamou Abraão e pediu para ele olhar as estrelas do céu e contá-las, ah Deus querido, nós cremos que essa multidão aqui serão como as estrelas do céu, como a areia do mar, uma multidão que não se pode contar, servindo ao Senhor, debaixo da mão poderosa do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Pai, obrigado, Deus, por ter nos escolhido. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Podeis sentar. Deus abençoe. Aleluia. Toda honra, toda glória ao nosso Deus.